10 motivos para você treinar. Nesse vídeo eu vou apresentar 10 motivos fortes, poderosos para você começar ou não desanimar no seu treinamento de força. Não importa qual a sua idade, qual a sua profissão, qual o seu objetivo de vida. As facilidades da vida moderna deixaram a nossa vida muito sedentária. Então a gente precisa hoje, mais do que nunca, compensar isso colocando movimento na nossa rotina, especialmente um exercício de força. É 1 hora ou menos de 1 hora por dia de investimento que vai te dar benefícios por todas as outras 23 horas do dia e que ainda vai gerar juros compostos com o passar do tempo, com o seu envelhecimento. Você não precisa fazer um treinamento pesado, de alta intensidade para ter resultados. Coloque uma meta realista, de acordo com a sua rotina, ajustada com as suas prioridades e seja constante. Isso é o mais importante. Em pouco tempo você vai sentir as melhorias. Pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo pense assim: mas o meu trabalho ele já é braçal, eu já faço muito esforço enquanto eu trabalho, então eu tô fora dessa, né? Eu não preciso fazer mais exercício fora do meu trabalho. Bom, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Esses movimentos que você faz no seu trabalho é um tipo de atividade física. Quando você está carregando um peso, quando você está fazendo algum esforço com seus músculos, você não está pensando naquele momento em trabalhar 3 vezes o lado direito, 3 vezes o lado esquerdo. Você não está fazendo pausa, você não está fazendo aquela atividade de uma forma sistematizada e planejada. A atividade física é muito bem-vinda, mas a gente precisa também colocar o exercício físico, que é essa atividade planejada e sistematizada na nossa rotina. Então fica aqui comigo até o final para você ver os 10 benefícios principais do exercício resistido. Eles não se limitam a só esses 10, mas são 10 importantes e poderosos que eu destaquei aqui para comentar com vocês. Então vem comigo! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glócia Gonzaga e aqui é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. E antes de eu começar a falar dos benefícios, eu queria deixar claro aqui sobre o tipo de exercício que eu me refiro. O exercício resistido é todo exercício que é feito contra uma resistência. Pode ser aquele exercício com pezinhos, com elásticos, ou aquele exercício da musculação, do pilates, ou até mesmo aquele exercício no qual você não usa nenhum tipo de peso, mas você usa a força da gravidade como resistência, ou o peso do seu próprio corpo. Então é o tipo de exercício que você tem que fazer um esforço para vencer essa resistência. Quando você faz o exercício resistido, isso vai ajudar a manter a força que você já tem ou pode recuperar uma força que você tenha perdido. Então, se você está muito tempo sem fazer exercícios, você chegou a perder a força muscular e isso pode ser recuperado pelo exercício resistido. Você pode melhorar tanto a sua força muscular quanto também a sua potência, que são aqueles exercícios de força aliados à velocidade. E você também pode melhorar com esse tipo de exercício a sua resistência à fadiga. E o que é isso? É você deixar o seu músculo mais preparado para fazer atividades de longa duração, ou seja, vai demorar mais para você se cansar. Isso é muito importante nas nossas atividades do dia a dia, quando a gente pensa, por exemplo, que tem pessoas que não conseguem fazer atividades um pouco mais longas, acabam às vezes se limitando a passear, a fazer passeios mais longos, a fazer viagens mais longas, a ir a algumas festas. Elas acabam até restringindo a sua vida de lazer, o seu convívio social, porque elas têm uma resistência à fadiga pequena. Ou então, você já viu pessoas que geralmente de mais idade que falam assim: eu não vou em tal lugar porque lá não tem lugar para sentar. Porque a pessoa não consegue ficar muito tempo em pé. Quando ela sustenta o peso corporal por muito tempo em pé, ela começa a ter fadiga. Então ela vai ficar dependente de uma cadeira, de um cantinho ali para ela se encostar. As pessoas que fazem exercício resistido regularmente têm menos chance de passar por essas limitações. Qual é o segundo benefício? É o aumento
aumento da força dos tendões, dos ligamentos. Todos eles juntos fazem parte de um tecido que se chama tecido conjuntivo. É um tecido que dá sustentação para o nosso corpo. Ele ajuda a conectar algumas partes importantes, como os músculos, os tendões e outras estruturas que fazem parte das nossas articulações. Quando a gente fala de força, a gente associa primeiramente ao músculo, né? Só que não só o músculo precisa ser forte. Imagina só, se você tem um músculo forte, mas o tendão, que é aquela estrutura que conecta o músculo ao osso, for frágil, for fraca, ela não vai dar conta do recado. O exercício resistido, ele vai deixar não somente os músculos mais fortes, mas progressivamente, com o avançar do exercício, ele também vai tornando todas essas estruturas do tecido conjuntivo mais fortes, mais resistentes. E isso é muito importante. Todas essas estruturas têm que se fortalecer conjuntamente. Aí tem um pessoal por aí que fica tomando anabolizante, né, que fica tomando esses hormônios para deixar o músculo mais forte, para deixar ele grandão lá, né? Até consegue. Só que essas outras estruturas não crescem em força na mesma proporção. E é aí que mora o perigo, porque essas pessoas têm a falsa impressão de que elas são super fortes e na verdade elas têm muito mais chance de lesionar os tendões, os ligamentos, as fáscias, todas essas estruturas que estão ao redor da musculatura. O terceiro benefício é o aumento da densidade mineral óssea. Em outras palavras, a gente pode dizer que o exercício resistido deixa o seu osso mais forte. Sim, o osso também pode ficar mais forte. Quando a gente fala mais forte aqui do osso, eu estou me referindo a um osso mais compacto, a um osso que suporta mais estresses, né? Mais tensões. Você pode colocar mais carga nele, que vai ser mais difícil dele sofrer uma fratura. O oposto disso são aqueles ossos mais frágeis. São aqueles ossos que vão perdendo minerais, eles vão sofrendo um processo de desmineralização e podem estar associados a doenças como a osteopenia e a osteoporose. Se você quer saber mais especificamente sobre essas doenças, tem vídeo aqui no canal falando sobre como tudo isso acontece, como essa doença se desenvolve no nosso corpo e como o treinamento de força é poderoso e é capaz de tratar a osteoporose, juntamente com uma abordagem nutricional, hormonal, numa abordagem multidisciplinar. É fato que com o passar da idade, a gente vai perdendo massa óssea. Isso acontece principalmente depois dos 35 anos de idade. Então, quem faz exercício resistido quando é jovem, faz uma reserva, né? Faz um banco de osso, esse osso fica mais compacto. E quando essas perdas começam a acontecer naturalmente, depois dessa idade, essa perda acaba não sendo tão significativa, porque essa pessoa tinha uma reserva mais generosa. Para a pessoa que já passou dos 35, é ainda mais importante fazer o exercício resistido, porque aí você consegue então reverter esse jogo, deixando esse osso então mais resistente, mais forte, com mais dificuldade de sofrer fraturas. Só um cuidado que é importante tomar aqui, que eu preciso falar, é que quando a pessoa já tem a doença instalada, ela já tem a osteoporose, é preciso tomar uma série de cuidados e precauções em relação à prática do exercício resistido. Existem, inclusive, diretrizes para orientar o que pode e o que não pode ser feito nessas condições. E também tem vídeo aqui no canal falando só sobre essas diretrizes, essas orientações. Imagina só que tudo que você faz no seu dia a dia, então você sobe, desce escadas, você carrega peso, você segura seu filho no colo, você segura sacola de supermercado, você está fazendo vários esforços ao longo do dia. E esses esforços, como a gente viu, trata-se de atividade física e não exercício físico. Só que quando a gente pensa numa pessoa sedentária, uma pessoa que não faz exercício resistido, esses pequenos estresses, essas pequenas sobrecargas que a gente põe naturalmente nas articulações já podem ser capazes de produzir algum tipo de dano, algum tipo de sobrecarga. Eu não gosto muito de usar esse termo sobrecarga porque ele é muito particular, né? Muito individual, porque imagina só que o que é sobrecarga para uma pessoa pode não ser para outra.
Mas aqui eu usei essa palavra só para a gente entender como uma carga que está sendo colocada numa pessoa cujas estruturas não estavam preparadas para recebê-la. Aí você pode se perguntar assim, mas Glauci, a sobrecarga não está muito mais associada ao exercício? Não. O que a gente pode perceber é que o exercício, quando bem prescrito, quando ele vem de uma boa avaliação, né, quando ele contempla todas as características do paciente, ele não vai gerar sobrecarga lesiva, né, uma sobrecarga maléfica. O que gera sobrecarga é, por exemplo, uma pessoa que é sedentária. Vamos pensar numa situação hipotética. Aquela pessoa que é bastante sedentária, só que num belo dia ela acordou e falou assim: hoje eu vou fazer uma faxina na minha casa. Eu vou fazer aquela geralzona mesmo. Vou ficar das 8 às 8 limpando tudo, do chão até o teto. O que ela está colocando para o seu corpo? Uma dose muito alta de atividade física, sem uma evolução, sem uma progressão. Isso tem o potencial de causar dores, desconfortos, lesões, porque do nada ela colocou ali toda aquela atividade, sendo que até ontem ela estava ali sem fazer nenhum movimento, ou quase nenhum movimento. Ao passo que quando a gente faz o exercício físico, isso não acontece. Se a gente recebe uma pessoa sedentária, ela vai iniciar com cargas bem leves, com mais pausas. A gente vai procurar não estressar tanto essa musculatura. E assim, progressivamente, respeitando toda a fisiologia, a gente vai aumentando pouco a pouco essas condições de sobrecarga. Então, guarda essa informação. Não é o exercício que gera sobrecarga maléfica, prejudicial. É aquele tipo de atividade que geralmente é feita por pessoas sedentárias. Então, quando você pratica regularmente o exercício resistido e você vai lá, de repente, dá na telha de você fazer a sua faxina na sua casa, você está muito mais preparado para esses estresses, para essas tensões que você vai colocar no seu sistema musculoesquelético. E esse quarto benefício, ele já tem ligação com o próximo que eu vou falar agora, que é o quinto. A pessoa que faz exercício resistido com frequência, com regularidade, ela já deixa todas essas estruturas mais fortes, mais resistentes. Com isso, ela tem os meniscos mais fortes, ligamentos, cápsulas. Todas essas estruturas do sistema já estão mais aptas a receber todo tipo de estresse. Então, falando em termos mais práticos, se de repente você tem que correr na rua, né? Você tem que fugir de um cachorro, ou se você está andando na calçada e de repente você tem que pular um buraco, né? Atividades inesperadas. Se você tem que carregar um peso ali que você não estava imaginando, planejando, ou aquela pessoa que torce o pé na rua, né? O que é bastante comum. Então, se você faz exercício resistido com regularidade, você tem muito menos risco de sofrer lesões nessas situações do cotidiano. Agora, se você já sofreu uma lesão, você já está com seu sistema lesionado, seja uma lesão muscular, uma lesão tendínea, uma lesão da fáscia, uma lesão de ligamento, você também vai ser beneficiado pelo exercício resistido, porque ele deixa o seu sistema mais blindado, o seu sistema imune, que é o nosso sistema de defesa, né, que é responsável por ativar um batalhão gigantesco de células e de substâncias que vão agir ali buscando fechar uma ferida, que vão buscar combater e eliminar uma bactéria que tem entrado no seu corpo. Todo tipo de agressão que o nosso corpo sofre vai ativar o sistema imune, que vai fazer com que essas células reajam prontamente diante de situações que podem afetar a nossa integridade. O exercício resistido tem um impacto muito positivo sobre as defesas do nosso corpo. E você pode até reparar, se você é uma pessoa que faz exercícios com frequência, você pode ver que é muito mais difícil você ficar gripado. Ou quando você fica, pode ser que você tenha aquela gripezinha mais leve. É claro que a gente está falando de uma condição multifatorial. Vai depender também da sua alimentação, do seu sono, do seu nível de estresse, do seu estilo de vida. Mas se você coloca o exercício na sua rotina, é um tijolinho a mais que você está colocando ali na balança favorável para a sua imunidade. Ainda falando sobre essa questão do reparo e da cicatrização dos tecidos, quando a gente faz o exercício resistido, ele gera uma tensão, um tipo de estresse
positivo nesses tecidos, de tal forma que ele contribui para o remodelamento. O que seria isso? Quando a gente sofre uma lesão, a gente tem a criação, o nascimento de células novas naquele local, só que elas ficam meio desorientadas, as fibras ficam em direções meio que aleatórias. E quando você coloca ali o treinamento resistido na hora certa, ele vai ser um importante influenciador, digamos assim, para que esse tecido se oriente, se remodele de uma forma que seja útil, que vai tornar esse tecido mais resistente. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, seja bem-vindo. Convido você a fazer parte da nossa comunidade. Convido você a ser membro aqui do canal. Dessa forma você apoia o meu trabalho aqui. E ainda tem vários benefícios. Dentre eles, você consegue acesso a vídeos exclusivos e consegue assistir os vídeos que saem aqui no canal antes de todo mundo. Para não perder nenhuma novidade, aproveita também e já ativa as notificações aqui. Bom, e qual é o 7º benefício associado à prática do exercício resistido? Gente, essa lista é muito grande. Eu tive que selecionar aqui esses 10 com muita dificuldade, porque essa lista poderia ser muito maior. Mas esse 7º eu escolhi aqui porque ele está associado a um problema muito sério, que são as quedas. O exercício resistido é capaz de melhorar o nosso equilíbrio e com isso ele pode prevenir quedas. Algumas pessoas pensam que cair é normal depois de uma certa idade. Infelizmente, porque é uma coisa tão comum. Se você perguntar no seu meio, pergunta para sua avó, para os seus vizinhos, para as pessoas que têm mais idade, se elas conhecem alguém que já caiu ou se elas mesmas já caíram. Infelizmente, você vai ouvir várias histórias. Tem pessoas que têm um grande histórico de quedas. E quando a gente está diante de uma pessoa que já caiu ou que tem grande potencial de sofrer uma queda, a gente precisa inserir o exercício resistido na rotina dessa pessoa. É fundamental também investigar e buscar saber quais foram as causas da queda. Ela pode estar associada a fatores como a visão, a audição, a problemas do labirinto e a diversos problemas ligados ao equilíbrio. Então, uma das formas de a gente atacar esse problema, de prevenir na raiz, é colocar exercícios resistidos e geralmente isso tem que ser associado a um bom treinamento sensório-motor. Eu vou falar para vocês que esse trabalho preventivo é capaz de salvar vidas. Parece um exagero o que eu vou falar agora, mas acaba sendo algo relativamente comum. A pessoa tem um problema de força muscular e aí ela acaba sofrendo uma queda e em decorrência dessa queda ela fratura o fêmur, que é bastante comum. Em função dessa fratura, ela pode ficar internada, ela pode ter complicações vasculares, musculoesqueléticas e até respiratórias. Já vi casos de pessoas que ficaram internadas por causa de uma fratura de fêmur e acabaram desenvolvendo doenças respiratórias durante a internação hospitalar. E se ela já tem uma saúde geral mais debilitada, então isso vai complicando muito o tratamento, podendo até mesmo levar a óbito. Então não é exagero falar que o exercício resistido associado a um treinamento sensório-motor, que a gente pode entender como um treinamento de equilíbrio, ele pode salvar vidas. Lembra disso. O 8º benefício associado ao exercício resistido suas atividades do seu cotidiano, nas suas atividades de trabalho e nas suas atividades recreativas. Imagina só a quantidade de limitações que tem uma pessoa que não consegue andar por longas distâncias, ou uma pessoa que tem uma fraqueza nos músculos da coxa, uma pessoa que não tem uma boa potência muscular, ela tem dificuldade para fazer movimentos com uma certa velocidade. Sem que ela perceba, ela vai restringindo cada vez mais as suas atividades, não porque ela quer, mas porque ela não tem opção. Isso é muito triste, a pessoa começa a se limitar e isso pode até trazer problemas psicológicos, emocionais, sociais, traz uma série de complicações negativas. Uma vez eu estava diante de uma paciente que falou para mim que o maior objetivo dela era poder voltar a andar para ir no supermercado sozinha.
porque ela gostava de ir lá, de ver as novidades, de passear, de conversar com todo mundo. Então, olha só, uma coisa simples, né? Uma coisa corriqueira que às vezes a gente faz e não dá valor. Quando a gente faz o exercício resistido, a gente melhora o nosso desempenho físico e isso se reflete positivamente nessas pequenas e importantes atividades do nosso cotidiano. Olha só, pensando numa atividade ocupacional, a pessoa ama fazer determinado trabalho, ela tem lá o seu artesanato, por exemplo, e ela teve que parar de fazer ou ela teve que diminuir as suas horas de trabalho porque ela se deparava com muitas limitações físicas. Dependendo da situação, né, eu não posso te dar garantia, certeza aqui que o exercício resistido vai te fazer voltar 100% às suas atividades, mas é fato que ele aumenta as chances de você conseguir retornar às suas atividades. Ou você pode mantê-las por um tempo maior da sua vida. Tudo isso tem que ser considerado diante de um contexto, ou seja, as doenças que a pessoa tem, a idade, as condições de vida dela, né, as comorbidades. Tudo isso vai influenciar diretamente sobre essa otimização do seu desempenho físico. O nono benefício são as mudanças na sua composição corporal. Mudanças boas, saudáveis na sua composição corporal. O que é isso? É a quantidade de músculo que você tem, a quantidade de gordura, a quantidade de osso, a quantidade de elementos que nós podemos dividi-los em dois grandes grupos, chamados de massa magra e de massa gorda. O exercício resistido, ele tende a aumentar a sua massa muscular ou a sua massa magra e também diminuir a porcentagem de gordura corporal que a gente tem. Eu nem estou falando aqui da questão estética, que pode ser prioridade para você e tá tudo certo, mas antes disso, a gente tem que pensar na questão de saúde, de função. É importante que a gente busque estar dentro de uma quantidade, de uma porcentagem proporcional e adequada de gordura corporal associada a uma massa muscular considerável, para que todas as nossas funções fisiológicas funcionem, trabalhem da forma mais perfeita, mais harmoniosa possível. E o último benefício, o 10º que eu trouxe aqui para vocês, não quer dizer que seja menos importante, de forma alguma, é o aumento da sensação de bem-estar e a melhora da qualidade de vida. Aqui eu vou puxar mais para alguns aspectos psicológicos e sociais que estão ligados à prática do exercício resistido. Hoje a gente sabe que quando a gente faz exercício regularmente, em especial, a gente estimula a produção de hormônios e de substâncias no nosso corpo que são responsáveis por aumentar a nossa alegria, nosso bem-estar, nosso relaxamento, e tudo isso faz o nosso bem-estar aumentar, assim como também melhora a nossa qualidade de vida. Qualidade de vida é algo difícil de se mensurar, de se definir, mas a Organização Mundial de Saúde define qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Então, olha só como vai depender realmente muito de pessoa para pessoa, né? O que é qualidade de vida? Você considera que você tem uma boa qualidade de vida? E isso vai envolver um bem-estar espiritual, bem-estar físico, mental, psicológico, emocional. Envolve também a esfera dos nossos relacionamentos sociais, família, amizades que a gente cultiva, mantém. E além disso, também envolve saúde, educação, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Então, a prática de exercício resistido é um dos pilares que vai ajudar, que vai contribuir a você ter uma qualidade de vida melhor. E isso, de certa forma, está ligado a todos os benefícios que eu falei anteriormente. Você tem ossos mais fortes, você se recupera melhor das lesões,
você previne lesões, você tem mais força, isso te dá mais autonomia, mais independência, você tem mais liberdade para ir e vir de onde você quiser. Isso tudo gera um ciclo muito positivo de autoestima, de bem-estar e também de prevenção de alguns tipos de dores. As pessoas que fazem exercícios regularmente têm menos incidência de dores. Então a gente tem vários motivos, tem várias explicações para entender por que a prática do exercício realmente melhora a nossa qualidade de vida. Bom, como eu falei, os benefícios não se limitam somente a esses. Esses foram os 10 que eu destaquei aqui, que eu gostaria de comentar mais com vocês, mas eu acho que eles são até mais do que suficientes para convencer qualquer pessoa a fazer exercício. Você não precisa fazer exercícios todos os dias. Você não precisa fazer esforços muito pesados, puxar ferro lá na intensidade máxima. Se você puder, conta com a ajuda de um profissional para te orientar, para te avaliar, para fazer essa prescrição de uma maneira individualizada e de acordo com seus objetivos. Tome muito cuidado em ficar aumentando a carga de uma maneira aleatória. Toda vez que você for colocar mais carga para o seu exercício, faça isso de uma maneira bem controlada, não queira dar um salto maior do que a perna. E o mais importante, você não pode fazer exercício só para o verão, só para a sua formatura, só para o seu casamento, para uma data especial. Exercício é para a nossa vida. Encontre uma modalidade de exercício resistido que tenha a ver com você, com seu estilo, para que vocês se deem bem nesse relacionamento de longo prazo. Conta para mim aqui nos comentários qual é o tipo de exercício que você gosta mais. Musculação tradicional, pilates, crossfit, treino funcional, calistenia. Um grande abraço e até a próxima!